Tudo bem, pessoal? Então, meu nome é Marcelo, trabalho na HSB. HSB significa Heart for Steam Boiler, é uma agência certificadora ASME e nós somos especialistas em equipamentos submetidos à pressão, como caldeiras e vasos de pressão. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre as principais alterações que ocorreram na nova edição 2019 da seção 5, que é referente aos ensaios não destrutivos. O que me motivou a preparar essa apresentação foi que desde quando eu comecei a trabalhar com o código ASME em 1994, essa edição 2019 foi a edição em que eu encontrei o maior número de mudanças maiores, aí, mudanças significativas, durante todo esse tempo aí que já leva aí mais de 20 anos. Então, eu entendi que seria bastante interessante e bastante importante preparar uma apresentação a respeito. Ok, então primeiramente eu vou falar um pouquinho aí sobre a HSB. A HSB ela foi fundada em 1866. Ela era formada por um grupo de engenheiros que fornecia trabalhos de engenharia aí para os usuários de equipamentos submetidos a vapor, a pressão de vapor. E era uma época em que ocorriam muitos acidentes com esse tipo de equipamento. Para vocês terem uma ideia, hoje, que é uma época que a gente conhece muito sobre equipamentos submetidos à pressão, a gente tem muita regulamentação a respeito, a gente percebe que continuam acontecendo alguns acidentes. Agora imagina em 1866, 1900, a quantidade de acidentes, inclusive acidentes fatais que podiam ocorrer nessa época. Então, estes engenheiros da HSB, posteriormente, eles criaram uma seguradora. Porém, como era um risco muito grande envolvido para esse tipo de equipamento, eles desenvolveram alguns procedimentos que, caso o usuário desejasse fazer um seguro sobre esses equipamentos, durante a fabricação dos equipamentos, esses procedimentos desenvolvidos pelo pessoal da HSB deveriam obrigatoriamente ser seguidos. Caso contrário, não haveria possibilidade de efetivar o seguro. Porém, continuavam acontecendo alguns acidentes aí com esse tipo de equipamento nos Estados Unidos, com uma certa frequência, e muitas vezes eram acidentes fatais. Dessa forma, se criou um comitê, houve a decisão de criar um comitê em 1914, foi quando se criou o Código ASME. Como ponto de partida para a criação do Código ASME, foram utilizados os procedimentos desenvolvidos por esses engenheiros da HSB. Para não ter que partir do zero, já existia alguma coisa boa, nada mais foi feito do que tomar esses procedimentos e, a partir daí, fazer um desenvolvimento contínuo da regra. E hoje a gente vê o código ASME aí com tanta informação, com muita especificação de produto, de cálculo de engenharia, de ensaio não destrutivo, de materiais. Sendo assim, a HSB está presente nos comitês do Código ASME desde a sua criação, desde 1914. Ou seja, são mais de 150 anos de participação efetiva e experiência, consolidando a HSB como líder mundial na interpretação e aplicação de padrões, de códigos para a fabricação de equipamentos submetidos à pressão. Hoje a HSB é considerada a maior agência de inspeção autorizada acreditada pelo ASME do mundo. Além disso, ela tem escritórios específicos para avaliação de cálculos e projetos na Alemanha, na Índia, na China, no Brasil e nos Estados Unidos. Eu estou falando simplesmente sobre avaliações de projetos, avaliação de cálculos.
Com relação à inspeção, a HSB tem uma abrangência global. Nós temos engenheiros aí, inspetores autorizados pelo mundo todo. Falando um pouquinho aí sobre a América do Sul, nós temos inspetores no Brasil, na Colômbia, no Chile, na Argentina, Venezuela, Peru e Equador. Então a gente tem uma abrangência muito grande para atender vocês com projetos globais. A gente tem muitos inspetores no México, no Canadá, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. Isso facilita muito. Se você vai começar uma fabricação aqui no Brasil para efetivar uma montagem no México, nós não precisamos enviar um inspetor daqui para o México. Lá no México vai ter um inspetor também da HSB que vai dar sequência na inspeção e a fabricação vai ser concluída, a montagem concluída e emitido um certificado para esse equipamento. A HSB também é um Notify Body para as normas europeias, PD. Também é acreditada como agência de inspeção de terceira parte para a maioria dos códigos que envolvem a fabricação de caldeiras e vasos de pressão. Falando um pouquinho mais aí de código ASME, como eu já disse, a HSB é a única agência certificadora que possui membros no comitê do código ASME desde a sua criação em 1914. Hoje ela ainda atua muito fortemente aí, com membros nos seguintes comitês: Comitê da Seção 2 de Materiais, Seção 5 referente a ensaios não destrutivos, Seção 11, Seção 3, que são as seções nucleares, Seção 8 para vasos de pressão, Seção 4 para caldeiras de aquecimento, Seção 9 de soldagem, e assim vai. A HSB também ela tem representação na Japan Society of Mechanical Engineers, que é o principal comitê no Japão referente à geração de energia. Ela também é membro do PD em Bruxelas. Também ela tem membros no grupo de respostas técnicas a respeito das normas europeias. Também ela é membro do comitê principal e dos subcomitês de qualidade nuclear na Coreia. Falando um pouquinho da HSB no Brasil, a HSB iniciou suas atividades como empresa no Brasil em 2013, como empresa registrada no Brasil, através da HSB Brasil Limitada. E ela conta com inspetores autorizados, supervisores autorizados, inclusive inspetor nuclear e supervisor nuclear local, brasileiros, contemplando todos os serviços relativos à inspeção e certificação ASME. Também fazemos trabalho aí de inspeção de terceira parte, NR13 e assim vai, tudo que é relacionado a equipamentos submetidos à pressão. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês, por favor, podem entrar em contato. Aí tem meu nome, meu telefone e o meu e-mail. Meu nome é Marcelo, eu sou gerente de serviços aqui para a América do Sul. Então vamos lá. Eu vou falar sobre as principais alterações da seção 5 da edição 2019 do Código ASME. Como todo mundo deve saber, aí a seção 5 é referente a ensaios não destrutivos. Porém, tanto a seção 5 como a seção 9 e a seção 2, elas são códigos de referência. E os códigos de referência somente são utilizados quando são citados nos códigos de construção. Quais são os códigos de construção? Por exemplo, código de construção para caldeiras é a seção 1, o código de construção para vasos de pressão, tanto pode ser a seção 8, divisão 1, como divisão 2 ou divisão 3.
No nosso caso, eu estou utilizando somente a divisão 1 e a divisão 2 como referência, porque se você for ver, a divisão 3 não vai mudar tanto os requisitos para a divisão 2 quando se fala em ensaios não destrutivos, e a divisão 3 é muito pouco utilizada no Brasil. Então, meu objetivo foi abranger o maior número de fabricantes aí, e são os que utilizam aí a seção 1, a seção 8, divisão 1 e divisão 2. Também eu me baseei também na SNT TC1A, que é uma guia para elaboração da prática escrita para qualificação e treinamento do pessoal envolvido com ensaios não destrutivos. Ela também é referenciada no código ASME. Então tá aí, eu utilizei essas seções na edição 2019 do código ASME e também a SNT TC1A na edição 2016. O porquê dessa edição 2016 a gente vai saber daqui a pouco. Então, como eu acabei de falar, a seção 5 é um código de referência. E a gente só pode utilizar um código de referência quando ele é mencionado, citado pelo código de construção. Então agora a gente vai ver em cada um dos códigos de construção como e quando é citada a seção 5. Então, primeiramente, a seção 8, divisão 1, para a fabricação de vasos de pressão, lá no parágrafo W54 está dizendo que o pessoal que realiza ensaios não destrutivos, de acordo com o W51 para radiografia, o W52 para radiografia spot, ou o W53, que é referente a ultrassom, esse pessoal deve ser qualificado e certificado de acordo com os requisitos da seção 5, mais especificamente artigo 1, parágrafo T120, letras E, F, G, I, J e K. Ora, aí ele está falando de radiografia e ultrassom. E quanto ao pessoal que executa ensaios de líquido penetrante ou partícula magnética? Quem executa ensaio de líquido penetrante e partícula magnética para equipamentos fabricados de acordo com o código ASME, seção 8, divisão 1, a qualificação desse pessoal continua sendo através da demonstração da competência. Você não tem necessidade de atender os requisitos da seção 5, artigo 1, para líquido penetrante e partícula magnética. E o ASME 8, divisão 2? A seção 8, divisão 2, lá no parágrafo 7.3, ele fala que o pessoal que realiza ensaios não destrutivos, de acordo com os parágrafos 753, 754, 755, 756, 757 ou 758, deve ser qualificado e certificado de acordo também com a seção 5, artigo 1 e os mesmos parágrafos citados para o ASME 8, divisão 1. Qual a grande diferença entre o ASME 8, divisão 1 e o ASME 8, divisão 2? De acordo com o ASME 8, divisão 1, esse requisito de utilizar a seção 5 só é necessário para ultrassom e radiografia. Partícula magnética e líquido penetrante, você pode qualificar o seu pessoal por competência. Na seção 8, isso já não é permitido, na seção 8, divisão 2. Você tem que utilizar a seção 5, artigo 1, parágrafo T120, tanto para radiografia, como para ultrassom, como partícula magnética e ensaio de líquido penetrante. A única exceção aí é para a realização de ensaio visual. E a seção 1, referente à fabricação de caldeiras. A seção 1 também tem um parágrafo específico para a qualificação do pessoal que executa ensaios não destrutivos. Esse parágrafo é o PW50, ele é subdividido em 50.1, 50.2 e 50.3. O PW50.1
ele fala que o pessoal que executa ensaios não destrutivos de radiografia e ultrassom devem ser qualificados de acordo com uma prática escrita elaborada pelo empregador com base na SNT-TC1A ou CP189. Já no PW 50.2, ele diz que esse pessoal deve ser qualificado por exame, exceto o inspetor nível 3, que pode ser qualificado por competência, desde que nessa prática escrita tenha um parágrafo específico para descrever como ele atende à qualificação por competência, como ele demonstra habilidade, educação, experiência, treinamento para cada técnica em que ele é qualificado como nível 3. Lembrando, isso só vale para quem foi qualificado anteriormente à vigência da edição 2004 da seção 1. Já no PW 50.3 ele fala da recertificação, que a recertificação também deve ser de acordo com essa prática escrita elaborada conforme a SNT-TC1A ou CP189. Agora, qual é a edição aplicável para a seção 1 dessas duas normas aí, a SNT-TC1A e CP189? A seção 1 ela tem uma tabela, a tabela A360, onde ela cita diversas normas aí referenciadas na seção 1, indicando a edição que deve ser utilizada, a edição aceita para cada uma dessas normas. Então, quando vocês vão lá na tabela A360, está dizendo que a edição aceita para a seção 1 da SNT-TC1A é a 2006 e também do CP189 a edição 2006 também. Lembrando que isso tudo se aplica para os ensaios de radiografia e ultrassom. E quanto aos requisitos de qualificação de pessoal de NDE para a seção 1 de caldeiras, com relação aos ensaios de partículas magnéticas e líquido penetrante? Então, na seção 1, no parágrafo A 260.2, está descrito lá que a qualificação e certificação de pessoal que executa ensaio de partícula magnética pode ser também por competência, assim como o parágrafo A 270.2 descreve que a certificação de pessoal que executa ensaio de líquido penetrante também pode ser feita por competência. Então, lá na seção 5, no parágrafo T120 do artigo 1, você lembra que quando você vai lá na seção 8, divisão 1, ele faz referência à seção 5, parágrafo T120, artigo 1, letra E, F, G, etc. Então, a letra E fala que o pessoal que executa ensaios não destrutivos deve ser também qualificado de acordo com a prática escrita do seu empregador, e essa prática escrita deve ser conforme a SNT-TC1A, edição 2016, diferentemente da seção 1, que fala da edição 2006, complementada pelo apêndice mandatório número 3, ou pelo CP189, complementado pelo apêndice mandatório número 4. Hoje a gente vai falar muito mais aí desse apêndice mandatório número 3 e da SNT-TC1A, que é o que todo mundo utiliza. Então, aí tem uma diferença muito grande do que vinha sendo feito até esse ano. Até esse ano, tanto a seção 1 como a seção 8, a edição de referência do SNT-TC1A para elaboração da prática escrita era 2006 e não existia nenhum apêndice mandatório número 3. Esse apêndice é totalmente novo. Continuando nesses parágrafos aí da seção 5, parágrafo T120,
A letra F fala que você pode utilizar aí o pessoal qualificado pela ISO 9712 como alternativa para atender os requisitos da sua prática escrita referente a treinamento, experiência e exame. Tem que ter cuidado com isso. Eu fiz já uma apresentação aí um mês atrás, bem específica, explicando até onde você pode aplicar a ISO 9712 com relação às qualificações utilizadas pelo código ASME. A letra G fala que, além dos requisitos descritos em E ou F anteriores, para as técnicas de radiografia computadorizada e radiografia digital, ultrassom phase array, TOF, devem ser utilizados os requisitos de treinamento, experiência e exames encontrados no artigo 1, apêndice mandatório número 2, e também devem estar descritos na prática escrita do empregador para cada técnica conforme aplicável. Então aí é mais um requisito novo que aparece, que é o apêndice mandatório número 2. Mas também eles só se aplicam para esses casos de radiografia digital, ultrassom phase array, radiografia computadorizada. Já na letra I, ele fala que quando o código de construção não faz referência direta ao artigo 1 da seção 5, a qualificação pode ser simplesmente por competência, simplesmente através de uma demonstração para mostrar que o pessoal que realiza esses ensaios é competente para fazê-lo. O exemplo é o do ASME 8, divisão 1 para líquido penetrante, partícula magnética, e a mesma coisa acontece para a seção 1 de caldeiras. Já na letra J, o ponto-chave da letra J é que as qualificações feitas de acordo com uma edição anterior do SNT TC1A, ou seja, a edição 2006, que é a edição vigente até o final desse ano, ela continua válida até a data da recertificação. Então, se você tem um cara aí hoje qualificado para executar ensaio de radiografia e a qualificação dele é válida até novembro de 2020, ela vai seguir vigente. Quando você chegar em novembro de 2020 e for recertificar esse profissional, aí você deve recertificar de acordo com a regra nova, que é a prática escrita com base na SNT TC1A, edição 2016, mais esse apêndice número 3 mandatório. Na letra K, ele fala de certificação limitada, ou seja, o profissional que está qualificado para fazer radiografia convencional, ele não pode, ele está limitado. A limitação dele é radiografia convencional, então ele não vai poder fazer radiografia computadorizada, por exemplo, porque ele não foi preparado para isso, não foi treinado para isso, não foi examinado para isso. Então essa é uma limitação que deve estar descrita na prática escrita e na qualificação do profissional. Então, resumindo, a seção 5 do Código ASME, o artigo 1, parágrafos T120, eles foram alterados para substituir a edição 2006 da SNT TC1A pela edição 2016, com as modificações do novo apêndice 3. A referência ao parágrafo T120, feita na seção 8, divisão 1, se aplica somente às qualificações de radiografia e ultrassom. Qualificação de líquido penetrante e partícula magnética seguem sendo feitas por competência. Já no ASME 8, divisão 2, essa referência do parágrafo T120 se aplica a todas as técnicas: radiografia, ultrassom, partícula e líquido penetrante. A única exceção aí é para o ensaio visual, que segue sendo por competência. Já na seção 1 para caldeiras,
não existe nenhuma referência à seção 5 ou parágrafo T120. Portanto, segue vigente a edição 2006 da SNT TC1A, sem nenhuma necessidade de atender o novo apêndice 3 da seção 5. Então agora a gente vai falar especificamente aí do apêndice 3, esse novo apêndice mandatório que apareceu na seção 5 do Código ASME. Basicamente, ele fala de algumas exceções e requisitos adicionais a serem aplicados na SNT TC1A edição 2016, quando na elaboração dessa prática escrita. Então, existem vários pontos da SNT TC1A 2016 que ela cita o verbo should. Esse verbo ele dá uma sugestão para a gente de uma recomendação. Porém, vários parágrafos citados aí no apêndice 3, esse verbo deve ser substituído por shall, ou seja, aquilo que na SNT TC1A é uma recomendação, para nós, quando a gente aplica a seção 5, apêndice 3, esses itens vão ser tratados como um requisito obrigatório, como alguma coisa mandatória. Então, deixou de ser uma recomendação para ser mandatório. Então, quando você fizer referência à prática escrita, quando você elaborar a sua prática escrita, você tem que deixar claro que para esses itens isso é mandatório. Já no parágrafo 8.6 do apêndice 3, ele fala que a média dos exames, exame prático, teórico e geral, a média dos 3 exames aí não deve ser menor que 80%, sendo que cada exame individual não pode ter uma nota de aprovação inferior a 70%. Porém, ele diz que o exame prático deve ter uma nota de aprovação de no mínimo 80%. A SNT fala que, inclusive, o exame prático, a nota mínima é 70%. A mesma coisa, quando você fizer a sua prática escrita, tem que deixar bem claro lá que o exame prático, o candidato não pode obter um resultado inferior a 80%. O parágrafo 8.7 e 8.8 ele fala da acuidade visual. O 8.7 do apêndice mandatório número 3, ele fala que o candidato à qualificação como inspetor de ensaios não destrutivos, ele deve apresentar uma acuidade visual natural ou corrigida de Jäger 1. Quando você olha a SNT TC1A, parágrafo 8.2.1, aí diz Jäger 2. A mesma coisa para o parágrafo 8.8. Parágrafo 8.8 fala da diferenciação de cores. Ele fala que esse exame deve ser feito a cada ano. Quando você olha a SNT TC1A, fala a cada 5 anos. Então, na sua prática escrita, é importante você descrever aí que a condição, o requisito para acuidade visual deve ser obrigatoriamente Jäger 1 e que o inspetor a ser qualificado anualmente deve ser examinado para diferenciação de cores. Já no parágrafo 8.16 do apêndice número 3, ele não permite a utilização do parágrafo 8.4.4 do SNT TC1A, que dizia que você poderia usar um certificado válido aí de nível 2 ACCP ou ASNT para cumprir com os requisitos de exame específico. Já não vale mais. Quando você for qualificar um profissional para a realização de ensaios não destrutivos, obrigatoriamente ele vai ter que passar por um exame específico de acordo com a sua prática escrita. Situação similar aí também aparece no parágrafo 8.24 do apêndice 3,
onde ele deixa claro que também não é permitida a utilização de um certificado ACCP para um nível 2 cumprir com os critérios de exame prático. Pela SNT é permitido, mas, de acordo com esse apêndice mandatório, não deve ser permitido. Tem que ser executado um novo exame prático para a qualificação do profissional. O 8.26 e 8.27 são muito parecidos, porém relativos ao nível 3. Então, a mesma coisa. Ele fala que o nível 3, que é a SNT ou a CCP, tem que ser submetidos a um novo exame específico, exame básico e exame do método. Se você levar em consideração simplesmente a SNT-TC1A, lá vai estar dizendo que pode ser aceita essas qualificações para cumprir com esses requisitos. Porém, o apêndice 3 proíbe essa situação. Já o parágrafo 9.1 nada mais é do que um resumo desses parágrafos anteriores. Então, a ideia desse parágrafo é reforçar que outras evidências de qualificação, por exemplo, a CCP ou a SNT, não podem ser utilizadas para satisfazer os requisitos de exame prático específico e do método. Já o parágrafo 12.1 do apêndice 3 esclarece que a recertificação deve ser feita por reexame. A SNT ela dava abertura para se você tivesse uma evidência de continuidade, de desempenho técnico satisfatório, você poderia utilizar essa evidência para recertificar o profissional. Agora não é mais permitido, você tem que submeter esse profissional a um exame. A grande dúvida aí é qual exame? Esse tipo de exame vai ser descrito na sua prática escrita. Pode ser um exame específico, exame prático ou exame no método. Com relação ao parágrafo 12.2 do apêndice número 3, ele descreve que a recertificação deve ser a cada 3 anos para o nível 1 e nível 2 e 5 anos para o pessoal de nível 3. Quando você lê a SNT, ela é geral, ela é genérica, ela fala que o intervalo máximo é de 5 anos para recertificação para todos os níveis. Então você tem que observar que isso mudou. Nível 1 e nível 2, 3 anos. Nível 3, 5 anos. Isso é o tempo máximo. Se você quiser usar um tempo inferior a esse, não há problema. E mais uma vez, ele reforça que você deve recertificar o profissional por exame. Qual tipo de exame você vai definir na prática escrita. Porém, não é possível recertificar por continuidade ou por avaliação de desempenho. Bom, vocês perceberam aí que grande parte das alterações que ocorreram na seção 5 são principalmente em função daquele novo apêndice número 3, que não existia, passou a existir. Porém, existem outras alterações também importantes na seção 5, em outras seções, por exemplo, no artigo 2, que fala sobre radiografia. Antes, a calibração dos densitômetros deveria ocorrer num período máximo, uma frequência máxima de 90 dias. Eles corrigiram isso para cada 3 meses, facilita um pouco o controle, porque muitas vezes o pessoal, quando lia lá 90 dias, pensava em 3 meses, só que quando você utiliza 3 meses, 3 meses passam de 90 dias, são 92 dias, 91 dias, e aí você não cumpria com o requisito do código. Agora não, agora eles alteraram, então os densitômetros devem ser calibrados a cada 3 meses. Com relação ao exame de líquido penetrante,
a intensidade mínima de luz. O valor era arredondado para 1000 lux. Agora eles fizeram uma correção, então para nós aí que utilizamos o sistema métrico, o valor mínimo de intensidade de luz quando você executa o ensaio de líquido penetrante passou a ser 1076 lux. Isso é importante porque é uma variável essencial para o procedimento de ensaio de líquido penetrante. E toda vez que você altera uma variável essencial no seu procedimento, você deve redemonstrar esse procedimento para o inspetor autorizado. Então, tá aí a dica, você vai revisar o seu procedimento, alterar de 1000 lux para 1076 e redemonstrar esse procedimento ao seu inspetor autorizado. Situação semelhante aparece aí com os exames de líquido penetrante com partículas fluorescentes. Então, o exame tem que ser feito numa área escura com luz máxima de 21 lux. Então tem que ser feita essa alteração, correção, redemonstrar o procedimento para o inspetor autorizado da mesma maneira. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente termina a apresentação de hoje. Eu espero que tenha sido interessante aí para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, enviem aí no meu e-mail. Meu e-mail está escrito aí do lado direito embaixo, marcelo_pereira@hsb.com, e eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Eu também convido vocês a entrar em contato através desse e-mail, e aí eu posso fornecer uma sinopse completa aí de todas as alterações em todas as seções do código, para que vocês tenham aí como referência para estudar, para utilizar para o trabalho. E eu agradeço pela atenção. Obrigado.